a todos. Eu sou Liliane, estudante da segunda graduação em Pedagogia. Estamos estudando, né? Estamos fazendo a disciplina Prática Pedagógica Educação Make. A nossa equipe é formada por Ana Lúcia, Geisa Ramos, Carmo, Janiele Moreira, Liliane Pinto Cunha, que sou eu, e Usa Carla Matos. E essa disciplina, pesquisa prática pedagógica e educação make, ela foi uma disciplina que nos permitiu um contato ainda mais próximo dentro da escola e um olhar de observação. E nós primeiro nos reunimos, selecionamos, estudamos o conteúdo, compreendemos um pouco sobre o que era a prática pedagógica, né, e educação make. Nós também fizemos entrevista com professores diferentes, né? Cada um dos membros escolheu um professor para estar fazendo uma observação, uma pesquisa, uma coleta de informações, para que hoje a gente pudesse estar aqui apresentando para vocês o nosso mapa conceitual. Para a gente produzir esse mapa conceitual, a gente precisou observar 4 eixos. Primeiro, o eixo do profissional, quem era o profissional, qual era a formação dele, né? Toda a vida acadêmica do profissional. Depois nós observamos as técnicas realizadas pelos professores, quais eram as metodologias, as metodologias, as tecnologias que eles utilizavam. E no terceiro eixo nós observamos as competências e habilidades de cada professor, até também relacionada a essas tecnologias. E, por fim, essa perspectiva de uma educação futura e até do próprio professor enquanto profissional. E, assim, para nossa surpresa, por se tratar desse tema diferente, educação make, que a princípio nos trouxe uma curiosidade imensa, né? Ao mesmo tempo uma insegurança por achar que seja algo bem distante da nossa realidade. E na verdade não é isso. A prática make em si, ela quer trazer para nós que é uma prática de colocar a mão na massa, ou seja, construir. E construir o quê? O próprio conhecimento, né? Fazer com que o aluno aprenda por meio da experimentação, por meio de algo concreto, né? Porque a gente sabe que a educação só acontece, a produção do conhecimento só acontece desta forma. Então, o nosso mapa conceitual, que aparece aqui, nós escolhemos uma foto, né, a partir de todas as nossas experiências, né, das nossas observações. A gente escolheu essa foto porque a gente percebeu que realmente era uma atividade que estava colocando a mão na massa. E essa atividade, ela estava dentro de uma disciplina, de um componente novo nessa escola que se chama empreendedorismo. Ou seja, já é algo que está trazendo para as nossas crianças essa vontade, né, de conhecer, né, de se preparar para a vida, né, de certa forma, de uma maneira profissional. Então, o empreendedorismo é isso, trazer para esses meninos uma prática, o conhecimento também teórico, mas também ensinando ele a colocar a mão na massa. O primeiro eixo que nós observamos do professor era a atuação do professor, né? Qual era a formação dele. E a gente observou aqui no nosso mapa conceitual. O professor, ele é pedagogo, formado em pedagogia, já tem com especialização em psicopedagogia, atua há mais ou menos 20 anos na educação, né? Tanto ele trabalhou na educação particular quanto na educação pública, atualmente hoje na escola pública. Ele atua desde a educação infantil até do 1º ao 5º ano, ou seja, hoje ele está no Fundamental 1, porém ele está apto, né, para atuar desde a educação infantil até o 5º ano. Ele se vê como um compromisso com a responsabilidade da educação. O primeiro eixo, ele vê que é preciso ter responsabilidade e compromisso.
E ele busca construir uma dinâmica de respeito a todos que interagem neste grupo. E ali a gente vai ver que ele diversificou as atividades de acordo com o grupo. Então, nessa foto aí a gente vê um grupo de meninas que se identificaram com essa prática, e aí assim o professor ensinou e ao mesmo tempo colocou com que todas as crianças realizassem essa prática. Essa imagem, ela se trata de uma atividade que foi trabalhado anteriormente a cultura da cidade, então está extremamente contextualizado a prática do artesanato como uma fonte de renda, como terapia, como algo que tem fins lucrativos. E aí, essa professora vem ensinar para os seus alunos uma estratégia, né? Como eles poderiam estar utilizando os dons que já têm, né? Produzindo conhecimentos que a partir dali eles iam ter que saber por quanto ele ia vender, quanto ele ia gastar para produzir cada uma daquele artesanato. Então, envolve valores, envolve a contextualização, envolve, na verdade, todas as disciplinas. O segundo eixo, que é a técnica, na verdade, o que é que a escola quer com isso? Qual é o objetivo? E aí nós observamos. A escola busca oferecer ferramentas de tecnologias, toda a escola que a gente observou, todas elas possuem tablets, notebooks, softwares, bem como a fim de promover uma aprendizagem mais significativa. Então, eles têm essa questão de colocar a mão na massa, mas a escola disponibiliza materiais e instrumentos. Eles fazem uso de metodologias diversas, visando assegurar a aprendizagem dos estudantes. Eles utilizam livro didático, slides, formação make, dentre outros. Os métodos utilizados para a escola são os mais inovadores e lúdicos, pois espera-se uma educação autônoma e participativa. Formação continuada através de cursos, palestras e conferências. Essa escola, os professores, eles estão constantemente em formação, né? As escolas desse município que nós visitamos, a escola recebeu tablets com acesso à internet para que os alunos tenham mais contato com esse mundo, e o professor ele busca estar ali envolvendo em diversas práticas pedagógicas a fim de alcançar todo o alunado, né? A terceira, na verdade, está voltado nas competências e as habilidades. E aí o que é que a gente pode ver aqui no nosso mapa conceitual? Busca-se uma aprendizagem partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, assim é possível assegurar uma construção de conhecimento por parte dos estudantes. Então, nessa atividade foi possível perceber, os conhecimentos prévios do aluno foi valorizado. Aquilo que ele conhece, né, aquilo que ele já é a realidade dele, faz parte do convívio dele, então o professor trouxe para dentro da sala de aula. Outro ponto foi trabalhar projetos que façam sentido para o estudante, contextualizando com a vivência do aluno. Mais uma vez, nós estamos dando esse enfoque aí. Nós trabalhamos algo que é comum na comunidade da criança, né? Na comunidade do estudante. O outro ponto, trabalhar com abordagem que estimule o estudante à vontade de adquirir conhecimentos e habilidades. Então, uma atividade prática é isso, tem que trazer essa vontade do aprender, trazer esse aluno para dentro da realidade dele, aplicando e fazendo com que ele desenvolva habilidades com estímulo. Para se desenvolver um bom trabalho educacional é necessário empatia, comunicação, adaptabilidade, criatividade e motivação. Ou seja, o professor ele precisa estar disponível, ele precisa estar ali motivado para desenvolver essa atividade, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa trazer, às vezes eu digo assim, até trazer um amigo da escola para que venha, se eu não tenho uma habilidade, mas eu preciso que meus alunos aprendam um pouco sobre isso, e se colocar-se também ali, né, como uma pessoa que está com vontade também de aprender. E o quarto eixo, que é como a gente vê a educação futura, como é que o profissional se vê também. Então, a escola busca uma educação que vive o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida, ou seja, é uma formação intencional integrada, ou seja,
formar o indivíduo integralmente, né? Tanto afetivamente, cognitivamente, né? Com as habilidades. Outro ponto que a gente observou foi o professor do futuro, ele tem que ser global, integrado com elementos modernos, necessitando desenvolver competências e habilidades digitais relacionadas às tecnologias e ferramentas digitais. Ou seja, é preciso que a gente esteja em constante formação, é preciso que a gente esteja buscando ferramentas e se colocando mesmo dentro da escola como essa pessoa que vai trazer, mostrar para os nossos alunos e também estar apto ali para conhecer aquele mundo do aluno, né, para que a gente consiga desenvolver todo esse projeto. Promover o acesso a uma educação make é possível assegurar a formação de um indivíduo com mais autonomia e consciente das suas habilidades. Então, a educação make veio nos mostrar que quando o aluno ele coloca a mão na massa, ele consegue produzir os seus conhecimentos com mais. Outra parte muito importante que a gente observou o que se espera, né, dessa educação make é que a gente vê que na nossa escola ela ainda está no início. A gente está ali ainda no iniciozinho da educação make, bem no início, apenas com alguns momentos onde a gente propicia isso para o aluno. Então, é preciso evoluir um pouco mais, influenciar um pouco mais dessa cultura, dessa educação make, para que nos próximos anos, né, bem à frente, não muito longe, se torne parte, já uma parte fundamental do nosso currículo. Então, a gente espera que essa educação make faça parte do nosso currículo, faça parte da nossa educação, como um pilar mesmo, né, como algo fundamental. Porque diante de tudo que nós estudamos, a gente viu que a prática make, esse estudar no coletivo, esse colocar a mão na massa, essa pesquisa, essa busca do conhecimento, faz com que a educação ela seja mais significativa, que a gente assegure uma aprendizagem mais motivadora. Então, a gente finda aqui o nosso trabalho com uma sensação de dever cumprido e de saber que a gente só está no início, né, dessa educação make, que a gente só está no início da nossa prática, mesmo com tantos anos de formação, porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né, tornando ainda essa educação nossa ainda muito mais... onde o professor, na verdade, saia desse papel de protagonista e que deixe o aluno assumir esse papel, né? É papel do aluno ser o protagonista, ser o construtor do seu conhecimento e que a gente seja apenas um mediador, aquela pessoa que vai viabilizar, mas que a gente ainda veja a educação, a gente ainda vê essa educação como o nosso marco, né, futuro, mas a gente espera de verdade que isso não esteja tão distante, que os professores estejam disponíveis para aprender um pouco mais sobre a educação make e que a coloque em prática. Desde já o nosso muito obrigado, espero que tenha ficado claro para vocês o nosso trabalho e é isso.